essa aula é para quem tem o tempo bem corrido, né? Não consigo aumentar mais que isso, não, mas eu acho que dá para ver e depois eu vou disponibilizar esse material para vocês lá na plataforma. A gente hoje, né, principalmente mulheres que têm filhos também, né, até quem não tem filhos, mas que trabalha também em outros locais, enfim, mulheres em si, a gente já sabe que tem 1001 coisas para fazer na vida. Então, quando a gente não consegue fazer da forma perfeita, a gente acaba generalizando e falando que eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, não é para mim porque eu não consigo dar conta, né? E muitas vezes ações simples e em pouco tempo, em poucos minutos, e às vezes nem precisa ser em 1 hora do nosso dia, a gente consegue ter resultado. Porém, esses resultados a gente precisa entender que mesmo sendo pouco tempo dedicado por dia, a gente precisa pelo menos ter uma constância, né, em fazer isso. E aqui, o que a gente vai ver hoje? Que é possível, né? Porém, é interessante a gente entender, é importante que a gente entenda que em algum momento do nosso dia, a gente precisa dedicar um pouquinho mais de tempo para que depois esse processo, esse funil, ele funcione de forma exponencial, ou seja, de forma crescente, sem tomar muito o nosso tempo. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouquinho sobre a questão da mentalidade, porque se não mudar aqui, eu falo isso, acho que praticamente em todas as aulas. Se não mudar aqui, ó, na cabecinha da gente, não adianta. Todo o resto não vai funcionar, não tem jeito. Então, deixa eu só afastar essa página para cá. A mentalidade, a questão da mentalidade, o que a gente vai ter que primeiro superar? A crença limitante do que eu falei no início, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu não consigo fazer um negócio, eu não consigo vender, e a gente acaba se apegando, né, nessas nossas desculpas emocionais de mentalidade, porque a gente acha que a gente tem que ter o dia inteiro livre para poder conseguir fazer. E a gente vê, eu consigo observar, uma das coisas que eu tenho observado, que as pessoas que têm mais resultado, normalmente ela tem uma agenda bem cheia, bem corrida, né? Ou seja, provavelmente na mentalidade dela ela já conseguiu mudar algo que é, se eu tenho muitas demandas, eu não posso perder tempo. Então, eu vou agir da forma que dá aqui e vou mandar ver. Pode falar, Mônica. Mas eu acho que quando eu tenho mais tempo, eu sou menos produtiva. Porque eu acho que eu Exatamente. consigo dar conta. Agora, quando eu tenho mais tempo, eu fico menos produtiva. Eu não consigo identificar isso. Mas Quer dizer, eu consigo identificar isso, né? porque quando a gente tem uma agenda já cheia, ou seja, muita coisa para fazer, a gente começa a dar um senso de urgência para aquilo que a gente precisa alcançar. E aí, ao invés da gente, tipo, a gente pega o telefone, às vezes, para ver um conteúdo ou uma mensagem, daqui a pouquinho a gente já está, né, navegando em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente está procurando. Quando você vê, já se passaram ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e você se perdeu naquilo ali. Então, quando você tem bastante demanda, o que você faz? Cara, eu preciso de um senso de urgência aqui. E aí, que seja numa agenda do telefone, que seja num caderninho, seja onde for, isso aqui funciona mais comigo, tá, gente? Se eu colocar na listinha aqui, ou ali eu funciono melhor com lista do que eu tenho que fazer naquele dia. Uma ótima dica que eu aprendi antes de dormir, você já deixa anotado, ou no caderno, como eu falei, ou no seu bloquinho de nota, ou no celular, tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Ou você pode colocar lá algo importante, tipo, a hora que eu acordar, amanhã eu não posso deixar de fazer isso aqui. Isso aqui eu tenho amanhã que fazer. Não tem. Não tem outro jeito. Tipo, por importância, sabe? Isso daqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, tipo, 5 coisas mais importantes daquele dia. O resto que vir é se der tempo. Mas essas 5 coisas eu vou ter que fazer. Não tem jeito. Então, quando a gente vai dormir com a cabeça já organizada no que eu tenho que fazer no dia seguinte, você já acorda mais produtiva. Opa, isso aqui, aí você faz. Gente, eu sinto o maior prazer quando eu consigo riscar e dar um check naquilo. Eu não sei. A minha sensação, tipo assim, de recompensa, risquei, consegui fazer. Eu sinto prazer em fazer isso. A gente vai ver também sobre a estrutura. Como que a gente vai estruturar isso, né? Como a gente vai transformar o nosso WhatsApp em uma mini loja virtual, vamos dizer assim, né? Já que a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com produto. Então, a gente vai verá, né, como que a gente vai fazer essa transformação aí. E a gente também vai ver como que a gente vai fazer essa execução rápida, quais as estratégias de mais otimização do tempo que a gente tem, né, para a gente maximizar esses recursos. Volto a falar que
para que a gente tenha esses recursos mais maximizados, né? Maiores resultados maximizados, ou seja, maiores resultados melhores, e para a gente otimizar o tempo, a gente precisa estruturar, a gente precisa ter uma organização primeiro disso, para que depois isso funcione como uma engrenagem, ok? Fórmulas de venda, a gente vai ver a técnica AIDA. A gente já teve uma aula onde foi na época do Dia das Mães, acho que anterior, umas semanas ali antes do Dia das Mães, a gente teve uma aula também que falava muito dessa técnica, né, para ser aplicada às mensagens que a gente vai utilizar também aí pelo WhatsApp. E a medição de resultado, né? Quem me conhece aqui, já acompanha, já sabe que a gente precisa metrificar, a gente precisa medir aquilo que a gente está fazendo. Porque senão é muito fácil depois a gente virar e falar assim, nossa, eu fiz e não tive resultado. Eu vou disponibilizar para vocês uma planilhazinha, no final, um arquivo de uma planilha, e aí vocês podem imprimir para fazer à mão, e quem tem computador, quiser fazer também pelo Excel no celular, também consegue. Por quê? Para quando você olhar aquilo ali, falar assim, nossa, quantas pessoas mesmo falei, quantas vezes eu postei, quantas vezes eu utilizei lista de transmissão, quantas vezes eu usei o status do WhatsApp, e se tiver ali 0 ou 1, né, para você entender que não foi o método que não funcionou, foi eu que não fiz. Porque muitas vezes a gente faz uma vez e você quer, né, o milagre. Nossa, postei uma vez, não vendi nada. Todo mundo já sabe que eu vendo, todo mundo não sabe, nós não somos famosa, não somos a Virgínia, então a gente precisa entender, sim, que as pessoas precisam ver a gente todo dia. É muito possível que vamos chegar ao patamar, mas ainda não chegamos. Então, até que a gente chegue, né, a gente precisa entender que a gente precisa fazer um pouco mais ou bem mais do que essas pessoas fazem. E mesmo essas pessoas sendo famosas, tendo uma visualização, né, incrível de pessoas, eu não sei se vocês já perceberam, mas elas fazem o dela todos os dias. E a gente faz uma vez na semana e olhe lá, e a gente quer o resultado melhor do que o deles. E aí, minha filha, isso é milagre. E milagre normalmente acontece para algo que nós não podemos resolver, e aí a mão de Deus resolve. Mas o que a gente pode fazer, minha filha, é com a gente mesmo. Então, a gente vai ver a medição dos resultados, e aqui, ó, tudo o que tiver a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Então, às vezes, a gente fala, se eu não posso fazer muito, então não vou fazer. Faz conforme as suas forças. Mas, faça, tá? Deixa eu passar aqui. Eu botei isso na mesma tela, mas não dá jeito. Eu tenho que botar em 2 telas, porque senão eu não consigo passar esse negócio. Aqui, o que a gente vai ver? Pare de achar que só vende quem tem muito tempo, né? Essa é a nossa crença limitante, muitas vezes, que nos faz paralisar, e a gente precisa tirar isso. Então, o que a gente precisa? Pelo menos tirar 15 minutinhos, ó, 15 minutinhos aqui todos os dias, para poder mandar uma mensagem, para poder colocar nos status do WhatsApp, né, para poder mandar uma mensagem direcionada, uma mensagem para um cliente que está, um cliente corrente, né, ou seja, que comprou nesse mês, um cliente que muito tempo, né, não compra, uma pessoa que nunca comprou. Bom, antes da gente começar aqui, a Mônica falou, não, ainda vou olhar no meu WhatsApp para poder falar ali sobre o consórcio de pessoas que eu posso, talvez, ainda não ter falado, né? Por quê? Porque a gente se esquece, a gente acha, não, já falei com todo mundo. Gente, se você for no seu celular e colocar assim, letra A, né, na lista de contato, vai aparecer muita gente. Letra B, vai por ordem alfabética. Vai aparecer muita gente que você nem lembrava que você conhecia. Então, está na hora aí da gente trocar essa questão de eu não tenho tempo e não consigo, por isso eu não consigo vender, né, para um novo pensamento. Ou seja, todo dia eu vou abrir o meu canal de vendas, pelo menos por 15 minutos. Pode falar, Mônica. Eu, no início, eu fiz muito isso, né? Porque ninguém sabia que eu trabalhava, né? Ninguém é obrigado a saber que a gente está vendendo agora. E eu fui de A a Z no meu WhatsApp, olha que eu tenho contato. E fui mandando mensagem uma a uma. Hoje eu tenho um aplicativo, né, que faz isso, mas eu fui mandando mensagem uma a uma, falando, mas eu não peguei só ali com quem eu costumava falar, não. Eu peguei com gente que já tinha muito tempo que eu nem falava. E puxei um assunto, oi, tudo bem, fulano? Tipo assim, se tinha filho, eu falei, oi, aí, como é que tá seu filho, tal, mãe, tá, né? Puxava um assunto, falava, eu queria te contar que agora eu tô trabalhando, né, com a venda de cosméticos também e tal, não sei o quê. Então, gente, faz toda a diferença se comunicar, né? E o WhatsApp é uma ferramenta, assim, maravilhosa, meu Deus. Eu consegui muita venda e muita cliente, resgatar muita amiga lá de 1900 e bolinha, que eu nem falava mais, através dessas mensagens. Foi Sim. todo mundo? Não foi, né? Como a gente sabe. E a gente acha
que todo mundo sabe, né? E outra coisa que a gente pensa, porque já tem muita gente. Gente, o que está mais recorrente é gente falando assim, nossa, eu fiquei sem consultora da Mary Kay, fiquei sem representante. Na nossa aula de automaquiagem no sábado, teve uma convidada lá, minha, que foi, ela falou assim, nossa, eu adorava, mas aí eu fiquei sem representante, né, o jeito dela, eu fiquei sem representante, não tinha ninguém. Então, assim, as pessoas, porque quem começa a usar, não para de usar. Gente, principalmente a base, né? Quem usa a base da Mary Kay, dificilmente ela vai trocar por outra base. Então, assim, não pense que todo mundo já sabe. Mas todo mundo já sabe que eu vendo, então, quando quiserem, vão me bater aqui na minha porta, vão procurar. Gente, não vai. Não vai. Então, assim, todos os dias. Quem não é visto, não é lembrado. Então, procure, né, as suas clientes. Uma outra frase aqui, né, para nossa meditação, que é assim como Jesus, mesmo cercado de multidões, né, ele tinha muita gente ali em volta dele, ele parava muitas vezes para o quê? Para olhar nos olhos. Então, ele falava para muitas pessoas. Mas para algumas pessoas, ele tinha que fazer o quê? Tinha que ser mais intencional. Ele tinha que falar diretamente para aquela pessoa. Então, é isso que a gente vai utilizar nessa técnica, desse método da gente usar o WhatsApp para isso. A gente vai ter um método que a gente vai falar para muitas pessoas, né? E outros que a gente vai direcionar, vai ser mais intencional para falar com cada uma de forma mais personalizada, mais particular. Então, como que a gente vai estruturar isso daqui? O status, ele vai ser o quê? A nossa vitrine. Deixa eu aumentar aqui. O status, ele vai ser a nossa vitrine. Poxa, esse coisinho tinha que arrumar um treco que ele conseguisse parecer melhor para vocês aqui para apontar, mas enfim. O status vai ser a nossa vitrine e a gente vai usar o status para poder o quê? A gente vai exibir os produtos, vai exibir ali promoções, conteúdo, né, que atraia. Acho que foi a Rose que mandou para mim agora há pouco um vídeo até perguntando ali qual o valor e tal. Eu até falei com ela, a gente normalmente não coloca o valor em alguns vídeos, a não ser quando é uma chamada direto para uma promoção, justamente para poder utilizar, né, isso depois, posteriormente, né, porque senão depois altera o valor ali do produto e a gente tem que ficar fazendo outros vídeos, enfim. Então, os status a gente vai utilizar como vitrine, a gente vai utilizar a lista de transmissão como panfleto. Por quê? Gente, eu não sei, hoje em dia está menos, mas vocês ainda recebem panfleto quando está caminhando na rua, numa calçada, alguma coisa assim? Eu ainda recebo. Por exemplo, vou numa loja e a pessoa me dá lá um papelzinho, olha, a gente também entrega por delivery. Aí tem lá um folderzinho, né, falando daquele produto, falando daquela loja, né, do que ela oferece e tudo mais. Então, assim, isso é um tipo de funil. Então, a gente vai ter o funil dos status do WhatsApp, vamos ter o funil de lista de transmissão, e a gente vai ter o quê? Lembra da intencionalidade de Jesus? Tinha pessoas que ele olhava nos olhos, né? E pegava e falava diretamente com aquela pessoa, mas ele também falava para um todo. Então, por isso que a gente tem que entender que, às vezes, a gente vai ter que falar com todo, e algumas pessoas a gente vai ter que ser mais intencional e falar diretamente com ela, principalmente aquelas pessoas que demonstram interesse pelo o nosso produto. Às vezes, ela vai lá e coloca um coraçãozinho, né, uma palminha em algum produto, alguma coisa ali que você fez. Nessa hora, minha filha, opa, alguma coisa chamou atenção ali para aquela pessoa. Logo, eu vou ser mais intencional, eu vou iniciar uma conversa ali mais particular com ela para poder entender um pouquinho mais, né, o que gerou nela essa reação. Né? E aí a gente vai aprendendo e vai fazendo isso de forma mais intencional. Então, essa estrutura aqui vai transformar, quando a gente entender isso, essa estrutura ela vai transformar um pouco melhor a nossa forma de lidar com essas vendas no WhatsApp. Deise, eu já faço isso. Faz exatamente com essa intencionalidade todos os dias? 15 minutos você tira todos os dias? Ou eu posto uma vez sim, depois de vez em nunca, e aí depois eu quero vender 10 mil todo mês, mas eu... Né? Então, assim, 15 minutos todo dia. Né? E a gente vai ver também, um pouquinho mais para frente, como que a gente pode começar a fazer isso de forma mais profissional para que essa engrenagem rode nesse funil de vendas pelo WhatsApp. Vamos para um checklist diário, tá? Então, aqui, ó, de 15 a 20 minutos todo dia para poder a gente começar a ter resultado. Status de valor. Compartilhe uma dica, um benefício, algo que gere um valor, um conhecimento, um aprendizado para aquela pessoa que está visualizando a gente, né? Gera um benefício, resultado, estabelecer autoridade e gerar interesse. Se você já é uma pessoa que você não tem vergonha, que você já está aí utilizando algum produto da sua marca, né? E você já consegue abrir a câmera, fazer um videozinho e compartilhar, com certeza isso vai gerar um pouco mais de engajamento e identificação. A pessoa gosta de ver você.
né, do que ver outras pessoas que ela não conhece. Então, a probabilidade dela se conectar e querer comprar o produto porque você está utilizando e ela te conhece é maior. Deise, ainda não consigo fazer conteúdo, ainda não sei, mas eu vou aprender, vou começar, vou ver, papapá. Utilize aquilo que a gente coloca lá no nosso grupo de network, todos os materiais que estão lá, mas faça o que dá para fazer. Lembra, a gente vai fazer o que está no alcance das nossas forças, lembra aquela passagem eclesiástica que a gente viu lá na frente. Então, assim, na minha força, eu posso fazer isso agora. Então, faça pelo menos o que deve fazer. Isso não te impede de que eu procure melhorar a cada tempo do meu negócio, para que eu possa começar a fazer alguns conteúdos, alguns vídeos. E lembre-se, gente, você não precisa ser profissional, vídeo mega editado. Eu já percebi que quanto mais, como que eles falam? Não é a palavra, não é amador, não é orgânico também. Ah, eu esqueci agora a palavra que se dá. Mas, assim, quanto mais realista, vamos dizer assim, o vídeo ou a foto mais as pessoas se conectam. Por exemplo, às vezes a gente vai tirar uma foto para mostrar um produto e o filtro que coloca está discrepante. A pessoa vai falar assim, tá assim porque está de filtro. Como que ela vai saber se aquilo ali realmente é real? Se a foto está com filtro até a alma. Então, assim, quando for tirar uma foto, for fazer um vídeo para poder mostrar o produto em si, no seu rosto, vá para uma luz natural. A luz natural é a melhor coisa da vida. Né? Se você tem uma entrada de luz natural, você vai ficar muito bom. Vai te deixar com a pele bonita também, né? Dependendo da roupa que você tiver, não vai causar tanto sombreamento. Mas faça com o que você tem em mãos hoje. Não consegue fazer ainda o conteúdo? Faça da forma como der. Que aí usa o material que a gente coloca lá no grupo de network, que todos os dias a gente coloca. E também dá para poder fazer umas faixinhas e já ir direcionando isso para poder depois ficar mais fácil para vocês. Pode falar, Mônica. Mas eu uso muito, né, o conteúdo que você posta lá no grupo e já vou com o dedinho lá e compartilho no meu status, mas faz muita diferença quando é a gente que grava, ou a gente só posta mesmo do lado do produto, porque as pessoas conhecem a gente, então elas confiam na gente, sabe? É diferente, elas falam que querem o batom que a gente está usando, elas querem o corretivo que a gente usou. Mônica, é verdade, essa máscara de cílios dá resultado? Então, assim, faz toda a diferença, sabe? Fazer um antes e depois. Não quer fazer vídeo? Faz uma foto. Segura o produto ali que você usou, com o batom que você está usando, batom do dia. Faz muita diferença. Eu não consigo fazer todos os dias, mas quando eu faço, dá muita diferença. Dá sim. Eu não sei se vocês viram, eu tinha umas fotos de batom que estava bem antiga, foi logo assim que eu comecei. E aí eu falei assim, cara, eu quero, Luciana botou aqui verdade, é isso mesmo. Eu preciso parar para fazer as fotos dos batons hoje, porque as fotos estavam muito antigas e tal. Aí na época também, né, meu telefone era mais ruimzinho, né? Então eu falei, vou tentar tirar as fotos melhor. Aí eu pensei assim, cara, não dá para parar, minha vida tá bem, né? A agenda tá bem lotada. Eu falei, não tá dando para parar só para poder ficar fazendo as fotos. Então, a cada dia, o que eu tô fazendo? Vocês viram que eu boto lá no grupo, algumas assim aos poucos, né? Falei, cara, fiz uma make, vou botar esse batom aqui, já tiro uma foto e já deixo guardada, né? Então, a gente vai, cada dia você faz um diferente. Ah, poxa, eu tenho esse batom aqui, vou fazer com esse batom aqui. Poxa, tem um outro batom também que eu gosto e vende legal. Próximo mês, você compra, às vezes tira para você. Gente, a gente sempre está usando batom, né? Batom não acaba. Ou então, para quem está aqui perto de mim e quiser, tipo assim, um batom para mostruário e tal, para fazer, também vai lá e faz. Então, sempre que tiver a chance de você utilizar o produto e abrir a câmera e fazer o seu próprio conteúdo, faça. As pessoas se conectam mais. Desde não dá, faz o que eu falei. Utiliza os vídeos, as fotos, os conteúdos que a gente coloca lá no grupinho de network. E status, a gente vai utilizar o quê? O produto. Mostra o produto, a gente coloca o preço, faz a chamada para ação, uma coisa mais direta e mais clara. Mensagem, pelo menos 5 mensagens direcionadas. Uma mensagem para cliente recorrente, ou seja, aquele cliente que está sempre comprando com você, um cliente nativo, aquele cliente que comprou, mas está tanto tempo sem te chamar, até muito tempo. E aí, um cliente o quê? Um cliente novo. Ou seja, cliente novo, poxa, vou lá, deixa eu lá, letra A, letra B, letra C, e vai anotando. Ou então, para quem é mais tecnológico, coloca também numa planilha. E um cliente, provavelmente aquele cliente que gosta de presentear, você também pode contactar esse cliente, por exemplo. Agora a gente tem aí Dia dos Pais chegando e a gente está gravando essa aula em julho de 2025, o Dia dos Pais chegando já agora em agosto, e a gente tem os kits maravilhosos para o Dia dos Pais, né? Onde você pode desmembrar ali os kits, botar com perfume, enfim, dá para você brincar bem legal ali, colocar toalhinha.
Falando nisso, eu tinha visto algumas inspirações, depois eu vou ver se eu salvo e coloco lá no grupo para poder, quem gosta de montar a caixinha e tudo isso, vende, gente. Quando a pessoa recebe já aquilo ali montadinho, você fala, olha, fulano, entrega na sua casa, já na embalagem de presente. Tem gente que fala assim, ai, que bom, não vou precisar sair para poder procurar presente para poder dar ao pai, né, ou então uma pessoa importante ali para ela. Então, a gente também vai ter essas mensagens mais direcionadas aqui. Então, o plano de ação vai ser o quê? Preparar 5 modelinhos de mensagem que possam ser adaptadas rapidamente para cada tipo de cliente. Ah, Deise, mas qual a mensagem? Também vou colocar aqui alguns modelinhos e vocês podem adaptar. Mas, olha só, façam grupos. Eu coloquei uma dessas. Vou seguir aqui o script para poder a gente não se perder, porque eu sou assim, né? Se eu sair daqui, daqui a pouquinho eu já estou em outra dimensão. A execução rápida, para a gente ser mais eficiente aqui, porque a gente está falando de uma venda onde a gente não tem muito tempo. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, todo mundo aqui tem o WhatsApp Business, ou seja, um WhatsApp mais voltado para negócio, ou é aquele WhatsApp comum? Coloca aí para mim. B de Business, quem não quiser abrir a câmera, ou C de WhatsApp comum. Pessoa física. Então, eu tenho os dois, mas o meu business é o meu DDD 22, né? Que eu tenho um número da época que eu morava aí e tenho um 21 que é daqui. Eu tenho os dois, aí eu uso o business para o 22 e uso o normal para cá. Aí, quando eu falo com o pessoal daí, eu falo com o DDD 22. Eu tenho os dois, né? Mas eu não uso o business só para isso, não. Ah, sim. Porque o business, gente, o WhatsApp Business, ele tem mais ferramenta para quem empreende, né? Para quem é empreendedora. Então, todas as ferramentas que a gente possa utilizar ao nosso favor, isso é melhor. Por exemplo, né, que é um outro assunto, mas para quem for fazer anúncio daqui a algum tempo, para você botar alguém para te chamar ali, tem que ser o WhatsApp Business, né? Então, a gente está falando aqui o quê? De empreendimento. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é mudar pelo menos o nosso WhatsApp para um WhatsApp que vai nos dar mais ferramenta para a gente trabalhar de forma melhor. Então, quem não tem, eu sugiro que coloque seu WhatsApp para o WhatsApp Business, porque ele vai te ajudar mais, ele vai ter mais opções ali de ferramentas para você utilizar ao seu favor. Outra coisa, crie blocos de tempo. Vou fazer 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, vou parar e vou botar aqui, ó, o meu WhatsApp, lista de transmissão, e já vou pegar aqui da minha listinha 5 pessoas que eu vou mandar mensagem hoje, tá? Por quê? Quando você separar esses blocos, e lembra que eu falei, vou dormir já sabendo o que eu tenho que fazer na manhã, então já acordo com a minha mente organizada. Crie grupo com vocês mesmos, gente, sei lá, eu devo ter uns 200 grupos comigo mesmo, tem grupo para tudo na minha vida. Então, crie um grupo contigo mesmo de mensagens pré-prontas, mensagens meio que salva. Sabe aquelas mensagens que, inclusive, no WhatsApp Business, quando a gente pode cadastrar essas mensagens também lá e usar tipo um código, por exemplo, uma barra. Quando eu coloco uma barra e começo a iniciar a palavra obrigado, por exemplo, né? Se eu botar obri, ele já vai e já meio que aparece a mensagem por inteira lá, porque eu não preciso ficar perdendo tempo para digitar, né? Então, assim, tem outros recursos que a gente pode estar facilitando a nossa vida. Se eu sempre respondo uma cliente de uma determinada forma, né, você também já pode deixar essas mensagens meio que pré-pronta, e você vai lá, copia, cola lá, e só muda algumas coisas, se for necessário. Então, é a gente criar ferramentas e estratégia que vai facilitar o nosso dia a dia ali. Porque senão, o que acontece? A gente tem que parar para pensar na mensagem, como que eu vou escrever, como que eu vou falar, como não sei o quê. Então, a gente precisa facilitar a nossa vida. Mas isso não vai dar para fazer em 15 minutos. Você pode, lembra que eu falei, gente, o pessoal que vende, dá um exemplo aqui, né? O pessoal que vende, por exemplo, cursos, né, na internet. E aí eles vendem curso perpétuo. O que é isso? Vendeu o curso, a pessoa pode acessar lá a vida toda, ou então ele vendeu o curso agora, aquele mesmo curso ele vai vender por anos. Ele para um tempo, talvez, sei lá, alguns dias, e grava. Grava aquilo ali, sei lá. Vamos supor que a pessoa tirou uma semana. Ele vai dar o coro e ele vai gravar. Daqui a pouquinho ele está 2 anos vendendo o mesmo conteúdo e ganhando em escala. E aí aquilo roda sozinho. Isso, gente, é trabalhar com inteligência. Ou seja, agora eu vou me dedicar, vou sentar aqui, vou tirar a tarde de domingo só para poder criar mensagem. Não tenho ideia, vai para o chat GPT, a gente já falou disso daqui. E aí você vai deixar lá tudo salvo, tudo organizadinho. Por quê? Porque depois isso vai facilitar a sua vida, o seu trabalho vai ficar mais fluido, vai ficar melhor do que a gente parar, o que eu vou responder, o que eu vou colocar hoje, o que eu vou não sei o quê. Então, isso às vezes cansa, e é por isso que a gente deixa de fazer, porque a gente, na verdade, dificulta a nossa vida.
Então, criar grupo com vocês mesmos. Crie grupo. Eu tenho, por exemplo, um grupo para pele, um grupo de make, um grupo de perfumaria, um grupo para corpo. No grupo de make, o que você pode fazer? Um grupo de batom, brilho, gloss, um grupo de base pó, corretivo. Então, os materiais que você, todas as vezes que você receber lá no grupo de network, e tipo assim, vi uma cópia. O que é uma cópia? Um texto. Você fala, nossa, legal. Já encaminho para esse grupo também. Poxa, hoje eu estou aqui na minha pronta entrega, tem um pó, tem base. Caraca, eu tento vender isso daqui. Essa semana eu vou tascar só o conteúdo disso daqui. E você já tem lá no seu banquinho, dentro dos seus grupos. Facilidade. A gente precisa facilitar a nossa vida para poder continuar fazendo o nosso negócio girar. Dedique um tempo semanal para planejar esses conteúdos, ou seja, se você puder gravar, que a gente falou, né? Ou então também para organizar já esse grupo. Vou parar aqui e vou começar a fazer esses grupos. Separe o contato do tipo listas de transmissão. Pessoas que eu sei que gostam muito de make. Aí você separa aquelas, você dá para fazer etiqueta. Eu tenho aqui bastante gente com etiqueta. Não sei se vai dar para mostrar para vocês aqui. Ó, ferramentas comerciais. Acho que não vai dar para ver, não. Mas, enfim, aqui, ó, na parte de etiqueta, tá vendo? Ó, isso daqui é uma etiqueta. Cliente de quê? Cliente de workshop online, cliente de aula de automaquiagem presencial, cliente de indicação. Então, eu vou colocando ali cliente de parceria. Porque, às vezes, gente, eu não lembro o nome da cliente. Não dá para lembrar, porque é muita gente. Aí eu vou o quê? Na etiqueta. Mas essa cliente veio da indicação de fulano de tal. Aí eu vou lá na etiqueta. Quando eu venho aqui na etiqueta, aí, ó, assim que aparece, tá vendo? Ó, todo etiquetado os contatos, ó. Aqui, essas coisinhas amarelas, tudo o nome da etiqueta. Então, eu sei, fica mais fácil. Por exemplo, você vai fazer uma campanha e quer que todo mundo receba. Você seleciona só aquilo ali e muda só para aqueles contatos. Então, facilita a nossa vida e a gente precisa trazer ferramentas que fazem o negócio girar cada vez mais rápido e melhor para a gente parar, ficar pensando, aquela coisa toda. Comunique-se com eficiência. Se for mandar áudio, tenta mandar áudio de 30 a 1 minuto, no máximo, né? Ali 60 segundos, porque aí a pessoa não olha aquele tamanho do áudio e fala, será que tá falando muita coisa, né? A pessoa fica com preguiça de ouvir. Então, se for mandar áudio, eu gosto de mandar áudio, porque eu acho que isso gera um pouco mais de calor humano, conexão, a pessoa consegue entender ali, sentir a entonação da nossa voz, então eu acho que é bem legal a gente mandar áudio. Treina, aí você manda para você mesmo, você pode mandar um áudio, botar lá para o seu próprio WhatsApp, manda o áudio, se não ficar bom, você apaga e manda outro. Gente, depois a gente vai ficando boa e vai fazendo de forma ainda melhor. Dependendo da imagem, inclua alguns emojizinhos, né? Eu acho que isso também traz um pouquinho mais de calor humano. Fazer perguntas simples, né? Para incentivar a resposta que você quer. Por exemplo, Maria, tem 2 semanas que você começou já a utilizar os seus produtos. Me conta uma coisa, como que você está sentindo sua pele já por 2 semanas usando corretamente os produtos? Eu gosto sempre de falar, usando corretamente os produtos, por quê? Porque se ela me disser que, tipo, não estou achando diferença. Mas você usou corretamente todos os dias e tal? Então, assim, a gente precisa estimular, porque às vezes, me diz, você tá gostando? Tô amando. Muito vago, né? Não serve nem para poder a gente usar como prova social. Gravar vídeos, né? Mais curtinho, você pode fazer um vídeo, para quem for gravar, pode fazer um vídeo ali, não tem problema o vídeo ficar longo, mas depois você pode cortar. Quem não pode, por exemplo, não sei mexer no CapCut. Agora, o próprio Instagram, ele tem um arquivo de edição que é essezinho aqui, ó. Edits, é do próprio Instagram. Quando a gente clica aqui, ele é bem facinho para poder a gente conseguir editar, cortar o vídeo, acelerar o vídeo. É bem tranquilo. Tá vendo aí? Aqui tem um maisinho. Você vem e, ó, tem até um vídeo aqui que eu tava editando, provavelmente já editei, já acabei, já salvei, mas ele fica aqui na memória. Então, assim, aqui você consegue cortar, consegue acelerar, né? E colocar só a partezinha que você quer realmente ali compartilhar. Então, assim, gente, no início, até para editar um videozinho e tal, leva mais tempo? Vou levar mais tempo, mas você vai aprender com 1 semana, você ali fazendo daqui a pouquinho, ó. Gente, eu vim do mato, eu vim da roça, eu não sabia bolufa de nada, mas quando você entende, tipo assim, cara, eu não sei isso daqui, mas eu não sou nenhuma incapacitada, então eu posso fazer uma pesquisa aqui, vou lá no YouTube, vejo um vídeo, boto lá na velocidade 2, sem ter... Então, assim, é a gente começar a entender que você é capaz de conseguir fazer, que você realmente tem a capacidade de, eu não sei, mas eu aprendo. A gente mudar essa forma de pensar. O método AIDA, ou AIDA, dependendo de como você queira chamar, a gente já falou sobre esse método aqui tem um tempo, lá perto do Dia das Mães, mas ele consiste em quê? Em chamar a atenção, ou seja, olha essa promoção relâmpago,
que só contei para as minhas clientes especiais. Aí, quer dizer, você manda lá, ô fulana, olha essa promoção relâmpago que só contei para minhas clientes, manda só isso dali. Aí, às vezes, você nem manda a foto do produto, né? Aí a pessoa fala assim, mas a aluna não mandou. Aí isso já vai gerar uma curiosidade nela. Se ela já te responder alguma coisa, né? Ah, menina, nossa, acabando por fazer outra coisa aqui, acabei não lembrando, mas ó, tô te mandando aqui. Ou seja, você já viu que ela ficou mais aguçada, mais interessada naquilo ali. O interesse. Esse produto resolve exatamente o que você me falou na semana passada. Tem aquelas pessoas que estão sempre reclamando de alguma coisa com você, tipo, essa manchinha aqui, a minha pele está muito oleosa, eu não sei o que está acontecendo, meus lábios estão muito ressecados, meu Deus do céu, meu pé está rachando, eu não sei por quê. Então, às vezes, elas comentam coisas que a gente tem o produto para resolver o problema dela, só que a gente não oferece, né? Então, quando chega uma hora dessa, que você tem o produto ali, fulana, não tem quando o dia que você me falou sobre aquela situação que você estava com o pé muito rachado, mulher de Deus, eu esqueci de comentar com você. Eu tenho um produto aqui, cara, que em uma semana você vai ver já até antes, né? Porque o extremoliente, a gente percebe que você já passa, você já sente uma diferença ali. Mas, enfim, você consegue desenvolver esse assunto com ela. E aí você vai gerar o quê? O desejo. Como que é o desejo? Aí você vai sempre, né? Você pode usar essa parte já trazendo para você. É o que eu mais uso no meu dia a dia e o que eu mais vendo aqui. Por exemplo, né? Trazendo aqui para minha realidade. Batom nude passione. Mulher, esse é meu campeão de venda e é o que eu mais uso. Esse batom aí é o único que não sai da minha bolsa. Então, assim, as pessoas, sério? Aí as pessoas já começam. Gente, eu comprei tanto batom nude passione quando ele estava na promoção e já está acabando. Eu acho que eu comprei, se não me engano, eu acho que uns 25 batons. E eles, graças a Deus, está acabando, né? Ou seja, estou vendendo batom ainda da época da promoção que eu comprei. Mas, por quê? Porque, inclusive, todas as vezes que vocês gostarem muito de um produto, vocês podem fazer vídeo desse produto, porque você inclusive vai começar a observar que, tipo assim, você fala no vídeo, ou fala para a pessoa com vontade, com gosto, porque é algo que você experimentou e gostou. Quantas vezes a gente já foi numa manicure e gostou tanto da unha daquela pessoa, que aquela pessoa fez, gente, olha, fulano fez minha unha, nossa, amei. E aí você faz o quê? Ou então, se alguém te pergunta, você sempre indica, nossa, fulano fez seu cabelo, menina, seu cabelo tá lindo, amei. O que você faz? Ah, menina, não sei onde. No meu caso, que ela é Alex, nossa, o Júlio faz meu cabelo há mais de 10 anos. E por quê? Estou fazendo isso de graça. Né? Então, faça isso com o produto de vocês. E a ação, né? Esse método, ele precisa o quê? Ter ação. Se a pessoa gostou, fulana, já quer que eu reserve um para você? Por quê? Porque, ó, só tenho 2 aqui disponíveis. Isso daqui voa. Então, sempre trazer algum método para poder você fechar essa venda. Exemplos práticos de mensagem, nem tem, igual cebolinha hoje, práticos. Exemplos práticos. Esqueci de fazer exercício vocal, tá vendo? Aqui, ó, eu coloquei alguns exemplozinhos de mensagem, vou mandar esse arquivo para vocês. Mas aqui, ó, tem um exemplo de mensagem para cliente inativo, para cliente recorrente e para novo clientes e status de valor, ou seja, né, o que você pode estar fazendo ali. Eu vou ler aqui, que já fica mais ou menos gravado. Por exemplo, cliente inativo. Oi, Maria, tudo bem? Senti sua falta. E aí você pode trazer isso com uma narrativa de palavras que você normalmente você já costuma utilizar, né? Acabei de receber, mulher, aquele produto que você adorou da última vez, mas agora olha só que melhor. 15% de desconto para clientes especiais como você. Posso reservar uma unidade para você? Tem poucos aqui no estoque, né? E aí você já gera esse gatilho aí de urgência também. Cliente recorrente. Joana, separei algo especial para você. Lembra que você adorou o produto XYZ? Acabamos de lançar e receber mais um lote dele. Como cliente VIP, você tem prioridade com 10% off. Posso separar logo o seu? Tá vendo que todas as frases a gente precisa colocar uma chamada para ação? Uma pergunta? Você não, olha, fulana, recebi aqui um novo lote, tá com 10% de desconto. E aí não fala nada. Aí falou, nossa, legal, 10% de desconto. A chamada para ação, né? Posso reservar logo o seu? Que aí você já tem resposta, gente. E é aquilo, né? Vai comprar? Vai comprar, separa o seu. Não vai comprar? Sai da moita, né? Porque tem outra pessoa precisando utilizar. E assim a gente segue a vida. Cliente novo. Olá, Ana, vi que você curtiu o nosso perfil. Sabe aquelas pessoas que nunca comprou de você, mas às vezes colocam um coraçãozinho lá, ou fala alguma coisa, ou comenta alguma coisa? Então, é a oportunidade para poder você vender. Gostaria de te presentear com uma sessão de revitalização facial e uma aula de automaquiagem básica. Tem horário livre amanhã, às 10 e às 15 horas. Qual você prefere? Já coloca. Ai, fulana, vamos marcar? Vamos sim, tá? Depois a gente vê. Acabou. Perdeu a chance.
né? Então, a gente precisa realmente trazer essa chamada aí para ação. E videozinho curto, mostrando antes e depois. No meu início, gente, eu fazia muito isso, antes e depois, antes e depois, antes e depois. E de vez em quando eu gosto de estar fazendo isso, porque tem uma moça que me chamou do anúncio, que foi um vídeo de antes e depois que eu coloquei lá, e que ela quer a aula de automaquiagem agora para início de outubro, início de agosto, que a gente ainda vai ver a data. Eu estou bem enrolado por causa da cirurgia da minha filha, estou assim, quando que vai ser essa cirurgia? Ninguém marca, enfim, aguardando essa questão de plano de saúde, mas enfim, vai dar certo. E aí a gente tem que medir, metrificar, como a Mônica gosta, né? Metrificar, medir os resultados da gente com o pouco tempo que a gente tem. Então, a gente vai precisar de quê? De um checklist diário. Eu coloquei aqui uma planilhazinha, vou mostrar para vocês. Um checklist diário, para quê? Para a gente saber, publiquei status de hoje, sim ou não? Enviei mensagem para 5 clientes, né? Sim, não enviei para 2, enviei para 3, para você conseguir medir isso daí, por que você está tendo ou não o resultado. Fiz pelo menos uma oferta direta, ou seja, falei com alguém de forma diretamente e já perguntei ali, fulano, posso reservar para você, né? Aquela coisa toda. E aí tem a planilha semanal básica. Nessa planilha que eu vou disponibilizar para vocês, tem o checklist ali, do checklist diário simples, e tem a aba lá embaixo, né, a coluninha da planilha semanal básica ali, ou seja, onde você vai começar a medir. Então, nessa planilha semanal básica, número de mensagens enviadas. Aí você vai colocar lá 5, 10, 15, enfim. Número de respostas recebidas. Ah, mandei 20 mensagens, 8 pessoas me respondeu e eu consegui fazer a venda, fechar a venda para 3 pessoas. Gente, quando você começa a trabalhar com métrica, o seu negócio fica mais leve. Por quê? Você começa já a entender como aquilo funciona para você. Opa, se eu quero fechar uma venda por dia, com quantas pessoas eu preciso mandar mensagem? Hoje tem que mandar para 30 pessoas, 10 me responde, e aí eu vendo para 2, eu vendo para 1, né? Como que está a minha taxa de conversão? A gente, ai, Deus, isso daí é para empresa grande. Meu amor, se você não consegue administrar o seu negócio sendo pequenininho, com poucos clientes, imagina como que você quer crescer e quando você crescer, se é que você vai conseguir dar conta. Primeiro a gente tem que dar conta como é pequenininho, e você vai crescer o quê? De forma estruturada. Então, uma das crenças, inclusive, que a gente tem que começar a quebrar é isso. Ai, mas meu negócio não precisa disso. Só que se falar, você quer ganhar 10 mil? Quer ganhar 10 mil. Ah, mas você quer trabalhar, quer fazer as coisas ali de forma organizada? Ah, não, mas aí não precisa. Porque que, normalmente, quem tem essa mentalidade de que, mas isso daí é para empresa grande, é porque encara o negócio como um bico. Não tem problema nenhum encarar como um bico. Só você não pode desejar ganhar 10 mil, 15 mil, tendo a mentalidade de que o negócio é um bico. Por quê? Porque você vai ganhar como um bico. Agora, eu quero ganhar dinheiro e a gente sabe que... Deise, mas é possível? Sim. Tem pessoas que ela tira um salário de 5 mil líquido. Né? Então, assim, a gente precisa... E detalhe, essa pessoa, que é uma pessoa até da equipe da minha diretora sênior, ela tem 2 filhos pequenos, ela ainda trabalha como manicure, ela que faz a entrega dela, um dos filhos dela tem uma necessidade de fazer terapias, o menorzinho, se eu não me engano, acho que fez 1 aninho há pouco tempo, mas ela é uma pessoa organizada. E às vezes a gente está perdendo oportunidade, está perdendo de vender porque a gente não é organizado. E organização, a gente também tem que ter cuidado para não levar para um outro extremo, que é tipo assim, nossa, se não tiver tudo perfeito, eu não faço. Se eu não tiver essa bolsinha perfeita, eu não faço. Se eu não fizer o vídeo perfeito, eu também não faço. Não é esse extremo. Mas então, se eu não conseguir anotar aqui, então não faço. Não, não é isso. É a gente fazer com a ferramenta que a gente tem, da forma que dá para fazer, e ir organizando isso de forma crescente. Agora eu já entendi, essa engrenagem aqui já está rodando, vou melhorar isso aqui, vou melhorar isso aqui, vou melhorar isso aqui. A gente vai crescendo assim. Agora, não paralisar, porque eu não sei, se não tiver perfeito também não faço, não é isso. Então, a gente tem que ter cuidado com os extremos. Ou ser totalmente bagunçado, desorganizado, ou então, não, tem tanta organização, se eu não tiver, eu também não faço. A gente precisa ter cuidado com isso, tá? E a nossa meta, número de mensagem enviada, vendas realizadas, ali você vai poder colocar quantas vendas você realizou a partir dos números de pessoas, né, das ações que você fez, para poder você ter essa taxa de conversão aí, que é muito simples. Qual vai ser a meta sugerida, tá, gente? Daqui é uma meta sugerida, de 1 venda por dia, né, ou 5 vendas por semana, vai dar a mesma coisa se você botar aí para trabalhar de segunda a sexta. Consistência, gente, é o pouco todo dia, né, que vai superar a nossa intensidade. Às vezes a gente tira um dia e faz tudo, e depois ficar 1 mês, 1 semana ali sem fazer absolutamente nada.
Então, a consistência vai fazer a gente chegar muito mais longe. Então, 15 minutinhos diário, né, é o que a gente precisa para implementar aí essas estratégias, que é simples. É você, vou tirar um tempinho aqui para montar minha lista de transmissão. Ah, a lista de transmissão é a melhor dos funis? Não, mas é um funil, eu utilizei. Ah, o status do WhatsApp é o melhor dos funis? Meu filho, não existe um funil melhor ou pior. A verdade é que todas as empresas e todas as pessoas que trabalham com venda, ou até com serviço, porque um serviço, né, a pessoa precisa vender aquele serviço, a gente precisa utilizar vários funis. Não tem um funil perfeito. Se fosse assim, todo mundo só utilizaria um. A verdade é que as pessoas, elas estão no Instagram, as pessoas, elas veem stories, elas veem feed, elas veem reels, as pessoas veem status de WhatsApp, as pessoas veem a mensagem que ela recebe, ou seja, a gente precisa utilizar todos os funis que estão de venda, né? Todos os funis que estão em nossas mãos. E o WhatsApp, ele é uma ferramenta poderosa. Eu acho que, tipo, gente, 95% da população hoje, provavelmente, todos os dias abre o seu WhatsApp. Então, assim, é algo que você vai estar ali, querendo ou não, sendo lembrada todos os dias. Ah, a pessoa não comprou, mas ela sabe que você vende. Então, no dia que ela estiver precisando, a hora que você estiver ofertando, vai ser sua chance para poder vender para ela. 5 contatos por dia. É impossível, gente? Não é impossível. Então, apenas 5 contatos por dia, se a gente levar em consideração que se eu falo com 5 pessoas por dia, você tem noção que você, no final do mês, você falou com 150 pessoas? Então, às vezes, a gente não faz essas contas, né? Pode falar, Michelle. Então, uma dúvida. Eu fico sempre sem saber o que é melhor. Vocês, assim, né, como cliente também, vocês preferem um monte de story no mesmo dia, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, ou vocês postam poucos? Por exemplo, os batons. Os batons estão 2 linhas de batom. Vocês colocam tudo de uma vez só, as cores e tudo mais? Ou vocês postam uma linha hoje, outra linha amanhã? Porque, assim, às vezes tem gente, né, que não gosta de ver tantos stories quando tá aquele monte de pontinho lá. E tem gente que gosta. Mas aí, o que vocês acham melhor? Então, eu vi um conteúdo de uma pessoa que tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Ela tem um conteúdo rico, sabe? Ela é muito influente no YouTube e também no Instagram. O nome dela é Luana, só não estou lembrando o sobrenome dela. E ela falou algo que mudou, sabe, um pouco a minha mente. Eu, por exemplo, vou falar aqui por mim, mas eu, por exemplo, eu tinha essa mentalidade, essa crença de, tipo assim, não, quando eu coloco muito, as pessoas param de ver. E aí, o que acontece? Qual foi a mensagem que ela trouxe? Não tem esse negócio de, vou colocar pouco, porque aí as pessoas vão ver mais. Ela trouxe na seguinte visão: as pessoas que realmente veem os seus status, veem os seus stories, sendo muito ou pouco, elas vão estar vendo porque elas têm essa conexão com você, elas gostam do seu conteúdo. As pessoas que entram e saem são pessoas que realmente, provavelmente, não quer ver, ela não está interessada no seu conteúdo ou no seu produto, né? Porque quem realmente tem essa conexão e quer comprar de você, ela vai ficar ali. E isso não quer dizer que quando a gente posta uma foto só, e que aí teve 150 visualizações, não sei quantas visualizações, que você fez muita venda. E realmente, eu já tive nessa impressão, que falei assim, caraca, às vezes você põe uma coisa, nossa, 50, 100, 150 visualizações. Você não fez venda. Porque, a pessoa entrou ali. Porque o fato de ver em si não quer dizer que isso gerou, nossa, 150 pessoas viram. Isso quer dizer que gerei interesse em 150 pessoas? Não. Mas às vezes aquela uma pessoa que ela ficou curiosa, nossa, tem mais pontinho lá, deixa eu ver o que mais tem. Aí ela tá passando. Aí chega uma hora, opa, nossa, esse batom aqui eu gostei, esse daqui me identifiquei mais. E aí aquilo vai chamar mais atenção nela. Então, existe, né, essas duas visões. Eu, por exemplo, no status do WhatsApp, hoje, minha filha, eu clico o dedo lá nos conteúdos e jogo para lá, né? Quem quiser ver, ok. E sabe o que acontece? O que eu percebi, né? E é uma mensagem também que ela traz, é o quê? Às vezes a gente está mais preocupada com o nosso ego. E a gente tem que ter cuidado nisso. Porque, tipo assim, só 20 visualizações, poxa, a gente posta um negócio, ninguém vê aquela coisa toda. Cara, eu não tô nem aí para quantas pessoas, desde que alguém veja e depois se interesse pelo meu produto. Então, a gente tira o ego, bota no bolso, eu tô nem aí, com perdão da palavra, eu tô cagando para quem, né, quantas visualizações eu vou ter, mas eu quero saber que eu vou colocar aqueles conteúdos ali. A gente tem um exemplo da Elisana. A Elisana posta, não sei se ela tá aí, ela posta de manhã, de tarde, de noite, né, e ela posta.
ela tem o resultado dela, que ela tem 2 filhos, ela Tô tem um monte. aqui, é isso mesmo. Aí, é isso aí. Então, assim, ela posta de manhã, de tarde, de noite, e ela tem uma vida bem, né, uma agenda bem atarefada, e ela hoje, ela tem um resultado de venda expressivo, e detalhe, gente, as pessoas, elas vão memorizando, elas vão vendo todo dia aquilo ali, que ela provavelmente, quem está em volta dela, quem vê os status dela, fala assim, nossa, se eu precisar de alguma coisa da Mary Kay, eu sei que Elisana vende, eu sei que Elisana vende. Ou seja, pensou em Mary Kay, vai pensar em Elisana. Então, assim, a gente pega o ego, coloca no bolso, não tô nem aí. Se a pessoa começou a ver e não terminou, porque tinha 50 lâminas de status ou de história, o problema dela. Quem quiser ver, gente, vai ver. Quem quiser comprar, vai comprar, né? Então, assim, tô nessa linha de raciocínio agora. E eu achei que faz, né, mais sentido. Até comentei, falei assim, nossa, aí tá vendo? Elisana sempre teve certo. Pode falar, Michelle, você estava com a mãozinha levantada, pode falar. Eu ia comentar sobre o status do WhatsApp, né? Que eu comecei a postar no status do WhatsApp, no meu número 21 e no 22, porque vocês aqui sempre falam sobre isso. Acho que travou, Michelle. Tá me ouvindo? Foi só para... Vocês estão me ouvindo? Agora tô, voltou, pode falar. Então, eu ia falar sobre o WhatsApp, né? O status do WhatsApp, porque eu nunca tive o hábito de olhar e nem de Eu também postar não. nada. Eu só comecei a postar porque vocês aqui falam muito sobre isso. E realmente, eu tenho muito mais contato. As pessoas que eu tenho contato do WhatsApp, né, que estão ali, são muito mais próximos a mim do que as pessoas do Instagram. Porque no Instagram eu conheço gente do Rio, de São Paulo, minha família, eu tenho gente que eu conheço que mora até fora do país. Então, assim, e as pessoas ali do Instagram são, muitas das vezes é um contato frio, né, uma amizade distante. E no WhatsApp não, né, já são pessoas mais próximas. E aí, eu não tive nenhuma resposta ainda de postagem de WhatsApp, até hoje. Sempre, depois que eu comecei a postar, não tive nenhuma resposta de gente interessada. Mas, como diz minha avó, pedra que... Como é que é? Água que bate em pedra, uma hora... Esqueci como é que é o ditado. Enquanto bate até que fura, alguma coisa assim. É um negócio assim. Então, A é gente vai exatamente fazendo uma hora, o resultado vem, né? porque o que que acontece? Eu também, eu não tenho costume de ver o status de WhatsApp, não tenho. Mas eu percebi que muitas pessoas à minha volta vê. E normalmente tipo, a pessoa, ela não compra, mas ela está vendo. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento, Michelle, eu acredito muito que as pessoas estão no processo de te validar. Nossa, ela está vendendo mesmo? Ou tipo assim, é uma coisa passageira que ela postou aqui por acaso? Então, daqui a pouquinho, é como a Elisana faz, né? A Elisana está já há 2 anos, né? E todo dia, de manhã, de tarde, ou seja, vai chegar uma hora que as pessoas que veem, né, elas vão olhar e falar assim, nossa, a Michelle realmente vende isso daqui. E quando ela precisar, é contigo. E como é algo que não leva tempo para a gente fazer, cara, só botar aqui e mandar, pega e envia, o que que custa, né? Tem tantas coisas que a gente deixa de fazer e que nos custa tão pouco tempo, né? A ação é tão simples, né? Então, continua só clicando o dedinho e jogando para lá. E para a gente finalizar, né, o que a gente vai precisar é o quê? 100% de comprometimento, né, que é o nosso esforço, que é a nossa consistência, mesmo que de forma ainda pequena, né, com certeza a gente será errado quando a gente faz com excelência e com propósito. O fato da gente pegar o dedinho, colocar ali, mandar para o status, fazer a lista de transmissão, escolher algumas pessoas ali para a gente falar de forma mais intencional e mais direta, pode parecer ainda pouquíssima coisa, mas é um começo, né? É um início realmente de uma ação que é simples, mas que pode dar resultado. Não é porque eu fiz uma semana e aí, tipo, já não tive um resultado. Cara, consistência. O que eu mais vejo, e vocês provavelmente já estão, né, careca de saber, é que todas as pessoas que são grandes hoje, um dia elas foram pequenas e elas suportaram o processo de fazer. A gente precisa entender, mas eu estou cansada da palavra processo. Sim, mas tudo é um processo. Tudo vai ser um processo, uma gestação é um processo, um relacionamento para a gente se manter é um processo, cuidar da casa todo dia é um processo, tudo tem um processo a ser feito. E eu não sei por que cargas d'água a gente acha que no nosso negócio, ou em qualquer outro, né, negócio que seja, a gente está falando aqui do nosso especificamente, que é Mary Kay, em cosmético, é um mercado que está crescendo de uma forma assim, muito grande. Gente, a nossa empresa, ela é a marca número 1 em base hoje vendida no Brasil. Vocês têm noção disso? Sabe quantas marcas de base existe hoje para a gente ser a primeira? E isso não foi esse ano agora, né, que passou, se eu não me engano, eu acho que ela está já há 4 anos seguidos em primeiro lugar no Brasil. A nossa empresa, a nossa marca, ela é a primeira em venda direta em cosméticos para pele e maquiagem. Então, assim, tem noção disso? Quantas marcas existem?
né? Essa fatia do mercado, a gente pode servir. Tem pessoas querendo. O que antigamente não era tanto, mas hoje em dia eu tenho encontrado cada vez mais pessoas falando, nossa, eu não tenho mais representante, como eu falei, eu não tenho mais consultora. Porque depois da pandemia, muitas pessoas, por algum motivo, desanimaram, ou, né, deixaram de fazer, ou, enfim, não suportaram o processo, mas é a gente realmente suportar o processo de fazer todos os dias, e às vezes isso nem tira o nosso couro, né? Se o nosso patrão lá, quando trabalhava, o CLT falasse, olha, vai trabalhar hoje até tal hora, vai trabalhar no sábado, você precisa falar, pelo menos falar com 10 clientes hoje, a gente vai fazer. Quando é para a gente, o que a gente faz? Ai, nossa, mas não sei o que, não sei o que. Então, a gente precisa parar de comprar as nossas desculpas e fazer um pouquinho, sabe, 1% a cada dia. No final do ano, a gente já passou aí dos 365%, né? Então, é fazer um pouquinho a cada dia, e avançando, as pessoas sim vão te validar, se você parar de fazer, Lara, fogo de palha, né, você ter essa constância, com certeza isso vai te dar um resultado muito bom, e é saber, né, é estratégia, gente, negócio é estratégia, é aquilo, tem gente que vai preferir a mentalidade pobre, ela, muitas vezes, o que acontece, quando a gente começa no negócio e investir, a gente provavelmente no início ali, a gente vai se lascar um pouquinho, vamos ser sinceros. Se lascar em que sentido? Desse, nossa, o dinheiro ainda não está entrando como eu gostaria, vou ter que me dedicar um pouco mais, só que depois esse negócio começa a crescer e a gente começa a gozar desses frutos, né? Essa é a visão de empreendedor, né? A visão de uma mentalidade rica. A mentalidade do pobre, o que é? Ele quer ter agora uma vida boa agora, ou seja, ele se lasca a vida inteira, porque ele não tem ainda a capacidade de entender e de saber que eu vou ter que me dedicar agora um pouco mais para depois eu usufruir disso de forma constante. Então, ele se ferra um pouco a cada ano da vida dele. E ele fica pobre a vida inteira, se ferrando a vida inteira. Então, que a gente seja uma pessoa de mentalidade rica, que a gente vai ter que se doar um pouquinho mais agora. E esse se doar um pouquinho mais, a gente é fazer isso aqui, né? É fazer um pouquinho a cada dia, né? Nem tanto assim, né? Mas que a gente vai ter aí esse crescimento, para a gente não se lascar a vida toda, né? E ter que depender de fila de INSS, que eu espero que a gente, talvez a gente nem tenha, mas enfim. Dúvidas, meninas?